Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Jader aqui e nós vamos começar então a estudar o Catecismo Nova Cidade. Se você quiser adquirir para acompanhar os devocionais, tem uma reflexão, além das perguntas e respostas, tem uma reflexão e uma oração no final, você pode usar isso como seu devocional. E nós vamos aderir isso também no culto, para que toda a nossa igreja seja instruída na verdade que leva à piedade, como está escrito ali em Tito capítulo 1, versículo 1 e 2. Então, o catecismo, ele é como se fosse uma lenha para uma fogueira, ele é o combustível do fogo. O Espírito Santo é esse fogo que age no nosso coração e o conhecimento da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é então o insumo para essa fogueira, é o combustível para essa fogueira. Então nós queremos, como igreja, colocar bastante lenha no seu coração, que é o nosso dever, e deixar que o Espírito Santo faça o trabalho dele, que é incendiar o seu coração de amor por Jesus e amor por Deus. Então nós vamos começar hoje com a primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade. Vamos falar a pergunta, a resposta, e eu quero ensinar para vocês como fazer isso. Então tem uma pergunta e uma resposta e um versículo bíblico que vai endossar isso, e eu aqui vou trazer então a explicação dessa doutrina, algumas aplicações, para que fique bem claro, para que não seja apenas uma decoreba, tipo decorar tabuada, mas que seja algo que vai instruir você e que você vai compreender a doutrina que está ali na Bíblia, para que você possa amar melhor a Deus. A primeira pergunta então do Catecismo Nova Cidade é: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? E a resposta é que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós temos até uma música que a gente canta na nossa igreja, que é a resposta dessa primeira pergunta do Catecismo. O nome dessa música é Meu Único Consolo. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo, a gente tocando essa música, porque vai ajudar você a gravar também a resposta do Catecismo. Então a ideia é você saber a pergunta e saber responder de cabeça. Você vai lendo, vai meditar, e isso demora mais ou menos uns 5 minutos. Ele vai ler a pergunta e vai tentar memorizar a resposta e vai tentar memorizar também o texto bíblico. E assim você vai estudando a Palavra de Deus e isso vai penetrando no seu coração. Através da memorização de versículos, isso aí é usado há muito tempo. Os catecismos também são desde a época da Reforma Protestante, na Igreja Católica também se usava isso. Inclusive, os brasileiros conhecem esse termo, catecismo, catequese, da Igreja Católica. Mas eles são usados para a glória de Deus também. Os reformadores também usavam, a Igreja Cristã ao longo dos anos também usou. Então eu quero te ajudar a memorizar. Vamos memorizar novamente? A pergunta é: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? A resposta é que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo que vai endossar essa doutrina, que vai ilustrar essa doutrina, que vai nos expor essa doutrina, é Romanos 14, de 7 a 8. E diz assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14, de 7 a 8. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Talvez essa pergunta e essa resposta sejam uma das mais importantes de todo esse catecismo. Porque a partir do entendimento dessa doutrina, de que nós não somos de nós mesmos, mas que nós pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a nosso Senhor, nós não podemos viver, não devemos viver uma vida egoísta, uma vida voltada apenas para que a nossa vontade seja feita. Assim como Jesus orou, Pai, seja feita a tua vontade. Nós também devemos dizer isso na nossa vida.
e viver dessa maneira. Pai, seja feita a tua vontade. E por que nós fazemos isso? Porque Cristo se entregou totalmente, integralmente a nós naquela cruz. Ele se entregou totalmente por nós e nós devemos também nos entregar totalmente para Ele. E se nós nos entregarmos totalmente para Ele, vai ser fácil responder as questões da nossa vida, vai ser fácil a gente viver uma vida cristã. Aqui no final do catecismo ele fala algo muito interessante. Há alguns anos ouvi um pregador cristão dizer: como é possível lidar com alguém que se entregou totalmente a você, sem se entregar totalmente a Ele? Jesus se entregou totalmente por nós, agora nós também devemos nos entregar totalmente a Ele. Então, qual é a nossa única esperança na vida e na morte? É que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no livro ele propõe uma oração também no final, como devocional, e eu queria orar com vocês. Cristo, nossa esperança na vida e na morte, lançamo-nos sobre teu misericordioso cuidado paternal. Tu nos amas porque somos teus. Nenhum bem possuímos senão em ti, e não poderíamos pedir dom maior do que o de pertencer a ti. Amém. Amém? Obrigado, você que está com a gente aqui. Então essas perguntas elas vão ser adicionadas lá no culto. Então, uma vez por semana, a gente vai juntos no culto, eu vou perguntar, ou alguém da nossa igreja vai perguntar, o irmão da nossa igreja vai perguntar e a igreja vai responder, vai fazer a resposta do catecismo. Então, nós vamos lançar um vídeo por semana, uma pergunta com a resposta e com esse pequeno devocional, para você ir memorizando na sua semana. Todos os dias, 2 minutinhos, você lembra da pergunta, lembra da resposta, medita no versículo. E quando chegar no culto, no nosso caso no sábado, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, talvez a gente possa ter passado o culto para o domingo, mas agora é no sábado, a gente vai responder então o catecismo todos juntos como igreja. Tá bom? Então, até semana que vem.